Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje a minha proposta de vídeo é estar trazendo ali um pouquinho, explicando um pouquinho sobre a lore de Lorcana. Lore seria essa ideia de como que funciona o jogo. A história ali por trás do funcionamento do jogo, a história por trás de formas de personagens diferentes. E, assim, eu gostaria até de deixar avisado aqui que eu vou estar utilizando algumas imagens do pessoal da Mox Emporium. Eles possuem loja, né, de venda de cards e tudo mais, e eles fizeram ali um apanhado, um explicadinho ali bem funcional, que eu vou estar trazendo aqui para vocês estarem acompanhando, né, como é que funciona, e vendo como é que é a lore na prática mesmo. Eu espero que vocês gostem do conteúdo, né? Vai ser um pouquinho de história ali, então assim, a gente vai meio que tentar ver se funciona, né? E se vocês gostarem do vídeo, deixa aí nos comentários que a gente traz algum outro tipo de conteúdo assim também. Então, vamos lá, galera. A questão é principalmente essa mesmo. Lorcana é um TCG genérico da Disney ou ele tem uma lore boa? Como eu disse no início, né, a lore é aquela questão de história por trás do jogo, por trás das cartas, por trás das dinâmicas. Então, tudo isso envolve as mecânicas para estar desenvolvendo a lore de Lorcana. E a resposta é que sim, tem, e é mais interessante do que parece. O pessoal da Mox aqui analisou, né, verificou tudo, todas essas informações, e identificou que uma das coisas que mais chamou a atenção não foi só o fato de ser personagens da Disney, mas foi sim ver que esses personagens clássicos tinham versões alternativas. Ou seja, a Cinderela, existe uma versão diferente, que é a Cinderela Cavaleira, existe a Bela, da Bela e a Fera, que é uma versão engenheira. Então, assim, isso está descrito, inclusive, até na própria carta, no próprio nome da carta, né? Então a gente identifica nisso, a gente vê que realmente teve ali uma parte de história, não só a parte estética para criar uma cartinha nova. É importante aqui também falar que, antes de falar das cartas em si, tem que entender o cenário, né? Lorcana é um reino, onde as histórias da Disney são guardadas como lore. E no centro desse mundo fica o Great Luminary, ou seja, que é criado pelo misterioso Curator. E para preservar e recontar essas histórias, ou seja, ele recrutou nós, que somos Illumineers, ou seja, nós que somos as pessoas responsáveis por criar essas histórias, que, se for fazer um paralelo, né, é comparado ao Planinauta do Magic, por exemplo. E usa as tintas, que são tintas mágicas, Story Stars e Incasters. E nisso eles criaram os Glimers, né, que são versões de personagens das histórias. E itens icônicos da Disney para recontar e registrar essas histórias. Ou seja, quando você invoca uma Cinderela Cavaleira, não é aquela Cinderela que você viu no filme, mas é uma variante dela, e que ela pode ser banida. A gente não utiliza o termo morrer, né, no jogo, mas ela pode ser banida ao longo do jogo. É importante lembrar aqui também que existem 3 tipos de Glimers. Existe primeiro, Storyborns, que é o personagem mais próximo daquela versão original que a gente conhece dos filmes, que é o Mickey clássico, a Cinderela clássica, como você está vendo na carta, a própria Elsa, como você conhece nos filmes, e é praticamente aquele personagem canônico mesmo. Mas entra o segundo tipo também, que é o Dreamborn, que seria mais ou menos o comparativo ao IC da Marvel, que é as versões de imaginação dos Illumineers, ou seja, eles não são erros de lore, não são nada que represente erro, mas são possibilidades que poderiam existir de personagens diferentes. E em terceiro lugar, existe os Floodborns. São aqueles que foram tocados pela tinta escura, e em um evento canônico chamado Inundação, são versões épicas, mas não aleatórias, né?
que realçam características existentes dos personagens. Bom, e a inundação? O que seria essa inundação? Depois que o Curator e os Illumineers sumiram misteriosamente, a lore continua sendo contada, ela está sendo contada ainda. E novos Illumineers são recrutados. Os Illumineers, como a gente sabe, somos nós, né, jogadores. Um Illumineer, ele encontra um livro amaldiçoado da Úrsula, e ao abri-lo, ele tem uma tinta escura que escorre pelo Illuminary e começa a transformar os Glimers em Floodborn. E por que isso é importante? Porque a Lorcana não está só colocando personagens famosos da Disney para atrair jogadores. O Lorcana criou uma lógica interna do próprio jogo para explicar versões alternativas. Ou seja, o objetivo do jogo também reforça isso. Você não vence zerando a vida do oponente, mas você reúne lore, você reúne história. Então quem contar e juntar 20 pontos de lore primeiro, ganha. Ou seja, a lore virou uma mecânica. Você pode baixar um Floodborn pagando o custo normal, mas é legal porque você pode também usar o Shift, que é aquela habilidade que você pode colocar um personagem por cima do outro. E as versões normalmente são mais poderosas. E por que isso é importante? Porque a Lorcana não é só um chamariz para quem gosta da Disney. A Ravensburger, que é quem criou o TCG, ela criou assim, pensando muito bem nisso. As regras, elas são mais simples, né, do que o comum em outros card games, mas são mais elegantes, tem identidade própria, tem um cenário competitivo cada vez mais forte aqui. Então, assim, é fácil a gente aprender, mas é difícil a gente dominar o jogo completamente. E o pessoal aqui da própria Mox, né, que criou essas artes e tudo mais, desenvolveu essa história de lore, informou que realmente é um TCG que vale muito a pena ser jogado. Então aqui agora, assim, lógico que a gente não tem patrocínio nenhum, nem nada disso, mas como a gente está utilizando aqui até a arte deles, eu vou até deixar aqui o jabazinho, né, informando que se você precisar e quiser adquirir qualquer carta na Mox, você encontra essas cartas no estoque do Brasil e também pode encomendar de fora, lá dos Estados Unidos. Você pode seguir eles aí, a gente vai deixar o Instagram deles aí para vocês seguirem e conhecer mais conteúdo deles também aí, desse tipo de jogo, né, Lorcana e entre outros. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? A gente sabe que é um pouquinho difícil de entender, às vezes lore é complicado a gente falar sobre, entender sobre isso, mas espero que vocês tenham gostado, entendido também o conteúdo, e deixem nos comentários, quem sabe a gente vai estar trazendo aí mais conteúdo. Eu quero ver se eu trago também um vídeo explicando, né, como é que é o jogo, como é que funciona, como é que a gente joga em si o Lorcana, e quem sabe também algumas questões de regras, questões de habilidade de cartas e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de curtir o vídeo aí, deixar seu comentário também, né, e se inscrever no canal. Um grande abraço e até mais para todos. Tchau, tchau.